Vamos falar junto? 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar nesta manhã com os irmãos, nesse culto tão importante para todos nós. Eu achei interessante a verdade prática dessa primeira lição que eu vou ler aqui. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. A igreja deve, preste atenção, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então não é muito fácil o que a igreja está vivendo e que nós vamos ter o privilégio de comentar, de ouvir os professores trazer para nós, debulhando e explicando esse tema. Estamos vivendo os tempos bíblicos. Eu me lembro com a palavra de Paulo, quando ele se despede da igreja de Éfeso. Era uma grande igreja e era dirigida naquele tempo por presbíteros, ainda não tinha pastores. E na despedida, Paulo, do verso 28, ele diz que estava preocupado, com este caso, com esta questão. Então ali, coloca aí, Atos 20 e 28, para a gente ver. Então Paulo explica para eles, porque certamente já acontecia, Paulo já previa alguma mudança lá. E ele disse para ele: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Verso 29, que ele comprou com o seu próprio sangue, concluindo o versículo. Apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo então esclareceu para eles se já tinha alguma diferença na aplicação da doutrina ou não, mas ele falou que a igreja não era dele, a igreja é do Senhor. Isso não mudou. Então, o líder hoje, ele deve pensar duas vezes quando ele acha que deve melhorar, facilitar, mudar a estrutura da igreja, em todos os aspectos, principalmente no aspecto doutrinário. Por quê? A igreja não é dele. A igreja foi comprada por Cristo, pelo sacrifício da cruz, e foi entregue a homens que Deus confiou, Deus chamou. Paulo estava dizendo para eles. E o versículo 29, ele já antecipava dizendo: eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, como a gente pode ver isso hoje no cenário do século 21? O desafio é grande, mas nós temos um compromisso inegociável, como está escrito aqui, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, o tema da festividade que eu tive sexta-feira, o tema era livre, mas o texto era Atos 2,42. O que diz lá o Atos 2,42? Coloca aí, meu filho, só para lembrar. Atos 2,42. Então, era o tema, quer dizer, você pode pregar em qualquer daquela frase lá, o tema é esse aí. Vamos falar junto? 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, esta era exatamente a base da igreja que estava nascendo. E Paulo, então, lá na frente, ele estava preocupado com
a igreja: olha, eu acho que vocês vão ter problema, que vai se levantar. Paulo disse que irão, que vão sair do vosso meio. O que diz aqui? Nós devemos procurar, com a ajuda do Espírito Santo, e aí, assumir, perseverar com o compromisso que assumimos com Cristo, porque é inegociável. Você vai, mas ali não tem problema. O pastor lá falou que não tem problema, vale tudo. Mas foi o pastor que falou: volte para a palavra. Se a palavra te autorizar, vá. Se a palavra não te autorizar, se for, dá satisfação, porque nós temos uma base de obreiros preparados, uma diretoria, professores de escola dominical que tem compromisso com Deus e tem procurado ensinar a palavra como ela é. E às vezes eu tenho um versículo que ninguém quer pregar nele, porque a interpretação teológica da hermenêutica desvia esse versículo. É 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Coloca aí, meu filho. Isso aí, irmão, o Paulo estava falando exatamente da depravação moral que havia naquele tempo. Porém, ele recomendou à igreja. Agora, vê o que é que Paulo disse para a igreja de Corinto, vendo a pouca vergonha que estava acontecendo lá. As pessoas, a juventude, todo mundo depravado. O que é que ele disse? Vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3. Verso 20. Então eu não vou falar isso mais, não vou pregar sobre isso aí, porque os tempos mudaram. Mas está na palavra. Os sacerdotes não podiam mostrar nem a parte da canela deles. Era coberto. Hoje em dia você vê as pessoas, preste atenção, eu vi isso num vídeo, e eu nem perguntei a quem estava vendo comigo onde era. Mas um pastor com a igreja muito cheia, pregando de calça jeans, de blusão, de tênis, ali pregando. Eu estranhei por quê? Quem era ele? O ministro, pastor presidente daquele grande rebanho. Qual é o exemplo que se tem? Um dia chegou um moço aqui pregar, que ainda botou o pezinho dele aqui em cima. Eu mandei um recado indireto para ele, que da próxima vez ele botasse um paletó e não botasse o pé para não sujar aqui a madeira aqui. Quer dizer, nós temos que dizer para essas pessoas que ele pode fazer isso lá, mas quando chegar aqui, entra na norma da nossa igreja. Os irmãos concordam ou não? Então é isso que a gente tem que fazer. Mas pastor, você está ultrapassado. Eu estou com 81 anos, vou fazer 82, mas a cabeça está focada em Cristo, igual o apóstolo Paulo. Eu ainda prossigo para o alvo, que é o Senhor Jesus. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Isso é coisa da igreja. Isso é base para nós, pastores, ensinadores, professores de escola dominical. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Irmãos. Tem gente que está equivocado. Tem gente que está triste com a igreja que vive porque está recuando, rejeitou o passado. As coisas que para trás ficam. Tem um versículo que foi a base textual de quando eu me converti. Primeira escola dominical, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muito conhecido, mas olha a mensagem que ele tem. 2 Coríntios 5, 17. 2 de Coríntios. Vamos lá, junto. Assim que... Irmão, ou a gente vai procurar viver uma vida nova, outra vez,
ou então não vamos ver a face de Cristo. Não vamos. Que a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja descompromissada com o mundo. E outra coisa, lá no Antigo Testamento, o profeta Malaquias falava os dias que ele está vivendo agora. Mas será que estamos vivendo? Será que dá para perceber isso? Ou a gente anda por aí e não sabe quem é quem? Malaquias capítulo 3, meu filho, é a Bíblia que está falando. Não tem esboço, aqui não tem nada. Capítulo 3, versículo 18. Vamos falar junto? Então, outra vez. Dá para ver a diferença? Dá para perceber por aí? Aqui dentro é possível, lá fora dá. Então a igreja tem que dar um testemunho, tem que ser diferente aqui, ali e acolá, em qualquer lugar. Louvado seja Deus. Então eu quero deixar esse recado aqui e dizer para os professores da escola dominical que tenham muito cuidado para não vacilar na aplicação dessa lição. Que peguei, já dei uma olhada, é pesado, mas o Espírito Santo vai dar vitória a vocês. Deus seja louvado.